Olá! Desde 1945, o mundo parecia ter aprendido a lição com as duas grandes guerras mundiais. Todo mundo perdia. Para afastar a sombra de destruição que atingiu toda a Europa e custou caro a todos, foi construído um sistema que, bem ou mal, perdurou até recentemente e sobreviveu a abalos fortes, como o fim da União Soviética. Esse equilíbrio foi rompido de forma mais ostensiva pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas há algum tempo se percebia que a já velha ordem começava a fazer água. Para onde vamos? Que riscos corremos? São perguntas cada vez mais frequentes em todos nós. E este ponto de vista tenta entender com esse novo momento. Nós vamos conversar com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Antônio Jorge Ramalho da Rocha. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor, o conflito da Rússia com a Ucrânia é o mais... Desde a Segunda Guerra, o maior conflito dentro da Europa, né? Ele é circunscrito e específico, ou ele é um sinal de que alguma coisa está começando a mudar? Depende de quem analisa, depende do ponto de vista. Do ponto de vista da Rússia, segundo o seu discurso oficial há alguns anos, ele é circunscrito. A Rússia tinha traçado duas linhas vermelhas, uma dizia respeito à Geórgia e a outra dizia respeito à Ucrânia. Quando houve a reunificação da Alemanha, logo pós-Guerra Fria, quando se esfacelou a União Soviética, como vocês bem colocaram há pouco, houve um acordo segundo o qual não haveria a expansão da OTAN para o leste, porque isso era percebido pelos realistas, pelos que têm uma visão mais concentrada nos riscos da guerra e na posição relativa dos Estados, na posição de poder relativa dos Estados. Isso era percebido como uma ameaça. Os russos entendiam isso como uma ameaça à sua própria forma de existir. Tentou-se absorver a Rússia, que se reorganizou no pós-União Soviética, por meio da integração, sobretudo da infraestrutura energética na Europa. A própria OTAN tentou, por um período, envolver a Rússia numa espécie de aliança estratégica, para com isso evitar o risco de um futuro conflito. Mas os países que ficavam ali na franja, perto, próximos à Rússia, se sentiam ameaçados por uma possível tentativa de expansão da Rússia, ocupando seus territórios. Então esses países foram recorrendo gradualmente à OTAN para tentar acolher-se nesse guarda-chuva, sob a proteção da OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos. Por um lado. Por outro lado, que é tão importante quanto a expansão da OTAN para o leste, vários desses países perceberam o êxito do modelo europeu e procuraram aderir à União Europeia. Só que do ponto de vista da Rússia, isso coloca um contraste que pode levar a uma revolta interna, a própria desestruturação de um regime que está baseado no autoritarismo. A Rússia tem essa tradição, a percepção da sua liderança atual é a de que a Rússia não vem sendo respeitada pelas grandes potências desde o fim da Guerra Fria, e quer restabelecer o seu prestígio internacional e a sua condição de força, de uma potência respeitada no cenário internacional. Para a gente entender melhor o que o senhor está falando, qual que era o papel da OTAN no fim da Guerra Fria e qual que é o papel dela hoje? A OTAN se reinventou, sim, mudou bastante. A OTAN é uma aliança militar, ela não é uma aliança de segurança, ela é um pacto entre países que dizem o seguinte... Para falar popularmente, um por todos e todos por um. Se um de nós for ameaçado, os demais entrarão num conflito a seu lado. Ela existia enquanto existia a percepção da ameaça comunista. Essa percepção desapareceu, a não ser na mente de algumas pessoas que ficam inventando narrativas para agir internamente e forçar polarizações dentro das democracias ocidentais. Mas não existe uma ameaça comunista há um bom tempo, 40 anos pelo menos. Porque a União Soviética vinha se deteriorando. Mas a OTAN servia para isso. Acabou a ameaça. O que fazer da OTAN? Pouco a pouco ela havia essa percepção, ela não deve se expandir, ela deve ficar onde ela está, porque qualquer expansão para o leste vai ser percebida pela Rússia como uma ameaça existencial. E a Rússia vai reagir.
E a Rússia vem dizendo de uma maneira muito coerente, muito consistente nos últimos 25 a 30 anos, que ela não admitiria o rompimento dessas duas linhas vermelhas, a invasão da Ucrânia ou a adesão da Ucrânia à União Europeia, por exemplo, é percebido também como uma ameaça existencial por Putin e pelos seus, e ela não admitiria a perder a influência sobre a Geórgia. Então, Geórgia e Ucrânia funcionavam como uma espécie de estados tampão ali, separando a Rússia da Europa. Então, na mente dos europeus, essa invasão da Ucrânia é só o início de uma tentativa de expansão soviética na mente deles, ou seja, expansão russa, herdeira dessa ameaça soviética na mente de parte das elites europeias. Na mente de Putin, ele está fincando o pé naquilo que ele sempre disse que faria. Eu não admitirei perder a influência sobre a Ucrânia e sobre a Geórgia. A Ucrânia pediu para ser parte da OTAN, e a OTAN disse que consideraria. E quando isso aconteceu, Putin, lembre-se, já tinha dado o primeiro passo com a tomada da Crimeia em 2014, e aí precisava fazer, que do ponto de vista militar, é claramente esse o objetivo dele. Ele quer criar uma ponte por terra de acesso à Crimeia, porque é também um acesso a mares mais quentes, águas mais quentes, necessário para manter a sua frota e assim por diante. Então, do ponto de vista geopolítico, a presença na Crimeia é crucial. Mas essa presença precisa ser sustentada, e para sustentar a Rússia precisa do acesso por terra. Então, o que aconteceu em 2022 para cá é a tentativa de consolidar o controle sobre esse território que lhe permite ter acesso à Crimeia. Poderia ter sido mais, e aí as pessoas vão interpretando quais seriam as intenções de Putin. Muita gente dizia, não, ele queria dominar a Ucrânia e mudar o governo em questão de dias ou semanas. Ninguém contava que Zelensky fosse resistir como resistiu, que a própria Ucrânia a população fosse abraçar o governo da maneira como abraçou. Ninguém contava que a União Europeia fosse reagir com tanta prontidão e com tanta veemência e capacidade de coordenação imediata, logo depois da invasão da Ucrânia. E aí criou-se esse impasse, que é percebido de formas distintas pelos países envolvidos. Mudou o governo nos Estados Unidos. Esse governo dos Estados Unidos tem uma tendência a enxergar o mundo de um ponto de vista autoritário e de um ponto de vista mais voltado para o que ele considera esferas de influência. Então, do ponto de vista do presidente Trump, é perfeitamente legítimo conversar com Putin e com Xi Jinping para dizer, olha, vocês dominam os países que estão no seu entorno, e eu domino a região que está no meu entorno. Pois é isso que eu queria... O presidente Trump deixou, logo quando ele se dispôs a negociar aí uma paz na guerra da Rússia com a Ucrânia, o interlocutor dele, evidentemente escolhido, foi o Putin, foi o presidente Putin. Quer dizer, ele não esconde que ele tem muita admiração por personalidades muito autoritárias. Essa aproximação... ele faz, significa que é possível mudar a ordem política internacional. Quer dizer, a gente viveu muito tempo com a Guerra Fria, né, os Estados Unidos contra a União Soviética, mas é possível os Estados Unidos se aproximarem da Rússia, inclusive porque ele está sendo muito hostil com a União Europeia, né? Então, se tornarem uma aliança contra a Europa, é possível mudar uma ordem política assim? Bom, a ordem política está mudando, o que o presidente Trump está fazendo é acelerando essa mudança. E essa mudança, do ponto de vista histórico, no médio e longo prazo, essa mudança será negativa para os Estados Unidos do ponto de vista do Estado Nacional e da presença, do poder, da capacidade de influência que os Estados Unidos têm sobre o mundo. Vamos dar 2 passos atrás para poder responder a sua pergunta num contexto mais amplo. É exatamente o que você colocou, fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos lideraram a construção de uma nova ordem. Essa nova ordem está baseada em valores ocidentais. Um desses valores, um valor central, é a proteção do indivíduo, inclusive da opressão do Estado. A ordem, a percepção da razão pela qual existe o Estado é para proteger os seus cidadãos. É por isso que quando você vai ter, em 2005, a aprovação pelas Nações Unidas, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, de uma resolução que defende a responsabilidade de proteger,
muito claramente se diz, a comunidade internacional tem a responsabilidade de proteger os indivíduos quando o Estado, a quem cabe essa responsabilidade precípua, não tiver a capacidade ou o interesse de fazer isso. Em determinados casos, que são crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade e limpeza étnica. Nesses 4 casos, a comunidade internacional poderia reclamar para si a responsabilidade de proteger os cidadãos. Toda a ordem foi construída, então, tendo em vista ampliar as liberdades dos indivíduos e proteger os indivíduos. Proteger da fome e da opressão interna, proteger da guerra. Freedom from fear, freedom from want. Isso foi em torno desses valores que na Carta do Atlântico, durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Grã-Bretanha firmaram uma posição que depois foi levada para a Rússia, para a então União Soviética, que aderiu a isso contra o nazifascismo. Mas era para quê? Para proteger esses valores. Depois ficou claro que o regime comunista também ameaçava esses valores e é o que explica a rápida percepção do comunismo como uma ameaça a esses valores. Essa ordem prosperou, perdurou, promoveu bem-estar, aumentou muito a capacidade de produção da economia. Na virada dos anos 50, a humanidade éramos 2,5 bilhões de habitantes. Hoje nós somos 8,4 bilhões de habitantes. Em 1950, você tinha cerca de 60%, mais de 60%, quase 2/3 desses 2,5 bilhões de habitantes viviam abaixo da linha de pobreza. Hoje nós temos cerca de 9% vivendo abaixo, de 8,4 bilhões vivendo abaixo da linha de pobreza. É uma forma de produção e uma integração que aconteceu dos mercados, das economias e sociedades que promoveu muita riqueza, produziu muito bem-estar. Todo mundo vive melhor hoje do que os seus antepassados viviam 2, 3 gerações atrás. Mas essa ordem concentra renda, essa ordem é injusta. Essa ordem também permitiu um distanciamento enorme entre os ricos e pobres. E isso é percebido como injusto e há um mandamento moral, inclusive, nessa ordem liberal, no sentido de dizer cabe ao Estado intervir para redistribuir essa riqueza. Pois bem, nós vimos assim até a virada desse século. A partir daí ficou claro que esse arranjo que promoveu uma interdependência global começou, como você colocou na chamada do programa, começou a fazer água. Por quê? Porque as democracias não estavam devidamente aparelhadas para atender às demandas internas, representando esses interesses em conexão com a expansão dessa ordem. Então começou a haver uma concentração de renda muito intensa e as disparidades começaram a surgir de uma maneira mais perceptível para as populações. É nesse contexto que os Estados Unidos começam a desembarcar dessa própria ordem cujo crescimento eles impulsionaram e cuja economia, os Estados Unidos, foi a maior beneficiária. Todo mundo cresceu com essa ordem. Só que os Estados Unidos cresceram mais do que o resto do mundo, porque o mundo se organizou à semelhança do modo como funciona a economia americana e a sociedade americana. O que os americanos estão fazendo agora é jogando fora, jogando ao mar esse arcabouço normativo que lhes permitiu projetar, por meio das instituições internacionais, a sua influência sobre o mundo. Porque eles deixaram de enxergar isso de uma maneira estratégica, suas elites deixaram de perceber isso como uma maneira mais suave de exercer influência sobre os demais países e passaram a enxergar de uma maneira mais transacional. Então, se você depende de mim para manter a sua segurança, você terá que me pagar para manter a sua segurança. Mas aí o governo americano é volátil, ele muda de ideia, ele entra em acordos, ele sai de acordos porque mudou de governo. Então, o que as pessoas começam, o que seus aliados tradicionais já começam a fazer há 10, 12 anos? Eles começam a perceber que ao invés de pagar para os Estados Unidos, manterem uma base militar, por exemplo, no seu território, para manter o seu guarda-chuva nuclear e com isso proteger a sua capacidade de existir, permitindo, portanto, que esses países, Japão e Alemanha no final do século passado, era assim que se percebia, hoje China, países asiáticos que prosperaram nessa ordem. Eles puderam investir na educação da sua população, eles puderam investir no desenvolvimento de ciência e tecnologia, eles puderam aderir a essa ordem que se tornou global, porque houve uma mudança na escala de produção,
Eles puderam escolher nichos e entrar nesses nichos, em parte porque eles não precisavam garantir a própria segurança. Mas quando os Estados Unidos começam a cobrar por essa segurança, eles dizem: o que me garante que amanhã você continuará a me proteger? Então faz mais sentido eu investir na minha própria segurança. Que é o que está acontecendo com a Europa, né? A Europa se rearmando, né? Totalmente. Agora isso ficou claro para a Europa. Para os europeus não parecia factível que esse momento da verdade fosse acontecer. E aconteceu da maneira mais mal educada, mais crua possível pelo atual presidente americano. E pelo seu vice-presidente, que de uma maneira muito clara, e pelos vazamentos que houve há poucos dias, né, há poucas semanas, fica claro que eles têm uma espécie de ressentimento. Eles se sentem injustiçados por terem promovido uma ordem que os beneficiou mais do que ao resto do mundo. Mas essa parte eles não enxergam, eles enxergam apenas os gastos que fizeram para manter esse arcabouço. O que eles estão dizendo agora é: esse arcabouço acabou. Nós agora vamos negociar, tete a tete, né? Vamos negociar com cada um de vocês, porque nós temos mais poder de barganha, nós vamos negociar decisões específicas, ad hoc, serão caso a caso que nós vamos negociar com cada país. Por isso as tarifas vêm como vêm, essas propostas de tarifas para cada país, supostamente na proporção que aqueles países taxam as exportações americanas. Agora, na medida em que o governo americano se aproxima de um potencial inimigo, é visto como inimigo, Putin é visto como, a Rússia é vista como inimiga pela Europa, né? Como uma a ameaça. Europa se rearmando, a China crescendo como uma potência. Quer dizer, a China, ela costuma se manter à parte de conflitos militares, pelo menos, né? Ela resolve do jeito dela as coisas, né? Existe a possibilidade de haver um outro grande conflito militar no mundo? Existe, porque há muita imprevisibilidade. O que a China tem feito é muito inteligente, é muito sagaz. A China pensa anos à frente, décadas à frente, e ela tem seguido a máxima de Napoleão, que é nunca atrapalhar o seu inimigo quando ele está cometendo um erro. O que os Estados Unidos estão fazendo agora é uma sucessão de erros, e os chineses estão simplesmente dizendo: bom, façam o que vocês quiserem, vocês são um país soberano, agora nós vamos reagir da mesma maneira e com a mesma força. A China tem uma visão tem uma visão de si como um país que sempre foi uma grande potência e que voltará a ser uma grande potência. Houve um interregno um século durante o qual ela foi ocupada pelo Ocidente, porque perdeu a capacidade tecnológica em áreas específicas, principalmente militares, mas ela acredita que vai recuperar e vem trabalhando diligentemente para recuperar a sua posição. A China tem uma visão alternativa para essa ordem global, para uma nova ordem global, que não é necessariamente contraditória com a ordem que nós temos. Nós temos uma ordem que foi, como eu disse antes, construída com base nesses valores liberais. Algumas instituições ainda estão frágeis, esvaziadas, mas aí estão. As Nações Unidas, a OMC. Agora há, por exemplo, um parêntese, uma grande oportunidade para revitalizar o multilateralismo. Porque a interdependência que se fez a partir no final dos anos 60, sobretudo, e dos anos 70, a interdependência das economias e das sociedades continuará a existir. É muito difícil desmontar uma ordem que foi construída ao longo de décadas. Vai levar décadas para desmontar essa ordem. Bom, o que eu vou colocar no lugar? E como nós vamos viver até lá? A China diz: eu tenho aqui uma alternativa, que é colocar a minha economia no centro da produção global, das próximas gerações tecnológicas, das próximas inovações disruptivas, energia sustentável, veículos elétricos, computação quântica, inteligência artificial em várias áreas. E o que ela vem fazendo? Ela vem reorganizando a sua relação com outros países, de modo a ter acesso aos mercados desses países e a ter acesso às commodities, às matérias-primas necessárias para que ela continue com o ritmo de crescimento necessário. Mas isso só pode acontecer de uma maneira suave, ou seja, essa transição vem acontecendo com a China ocupando os espaços que foram deixados abertos pelos Estados Unidos, principalmente, mas também pelos países ocidentais. A Organização Mundial da Saúde é um exemplo claro. Os americanos dizem: isso está sendo usado contra nós.
Mas eles tinham uma influência enorme na Organização Mundial de Saúde e foram cortando, e foram se isolando, e foram deixando vazio. E o vazio na política não existe. A China silenciosamente vem ocupando esses espaços. E que papel têm os países, ouso dizer médios, como o Brasil, como a Índia, e também os países que estão mais pobres? A África, que papel a gente tem nesse mundo? Primeiro tem que entender essas mudanças, elas trazem consigo oportunidades. Mesmo essa aproximação que muita gente aqui olha de uma maneira muito desconfiada, né, entre Trump e Putin, por exemplo, é positiva. É importante que as grandes potências tenham canais de diálogo diplomático abertos, que conversem. Nos últimos anos, devido ao fechamento desses canais diplomáticos, sobretudo por causa dos Estados Unidos, eles se distanciaram e vários acordos, por exemplo, de contenção de armamentos ou de autocontenção, né, de produção de armamentos e de garantias de não uso de armas de destruição em massa, por exemplo, eles caducaram, eles venceram e não foram renovados, porque não havia um diálogo entre as grandes potências. Então não é ruim que Trump converse com Putin, é importante que eles conversem. E a diplomacia serve para isso. Você precisa de diplomata para conversar com seus inimigos, com seus adversários. Conversar com seus amigos, você não precisa de diplomata, você convida para um jantar. Né? Mas para conversar com seus inimigos, você precisa. Por isso todos os rituais, eles são relevantes, eles são necessários para manter a paz. Dito isso, o que é que nos cabe? As margens de manobra se reduziram muito. Há 20 anos, o Brasil tinha uma capacidade muito maior de acesso a recursos e de liderança em defesa do multilateralismo. Para países médios, para países como o Brasil, a Índia é maior do que isso, tem mais capacidade diplomática e mais capacidade e mais recursos que utilizar para avançar os seus interesses mundo afora. Mas para países como o Brasil, se você quiser a Austrália, a Turquia, ela tem uma visão de si um pouco diferente. Interessa fortalecer o multilateralismo, porque essa interdependência continuará por um bom tempo. Ou nós regulamos isso, ou essa interdependência poderá produzir resultados negativos, externalidades negativas das trocas entre os países. E isso não nos interessa promover a estabilidade, o diálogo, a solução pacífica de controvérsias. Isso está em linha com as tradições diplomáticas brasileiras. Apresenta-se agora uma grande oportunidade. O problema é que, para poder atuar de uma maneira decisiva, por exemplo, contribuindo para a solução dos conflitos em curso, você precisa ter outros recursos também. Recursos econômicos, recursos militares, recursos políticos, de que os países hoje não dispõem, porque eles estão também sendo demandados, os governos estão sendo demandados internamente. Falando em recursos, eu queria, mesmo que brevemente, a gente abordasse a questão da guerra Israel-Gaza. Ela extrapolou as fronteiras da região, né, tanto de Israel, atingiu outros países como o Líbano, como o Egito, e a gente assistiu à dificuldade da ONU e do Conselho de Segurança da ONU de atuar de forma eficaz em busca de uma solução. A gente está vendo. Esse modelo de governança internacional, ele está fazendo água também, ele não está conseguindo ser efetivo. Ele precisa ser renovado, ele precisa ser modificado? Eu não diria isso. A ONU ela é um clube de estados, vamos colocar nesses termos. Por que eu tenho 5 países com direito a veto? Porque essas 5 potências querem ter a certeza de que o arranjo não será usado contra os seus interesses vitais. Os Estados Unidos, por causa de uma relação especial que tem com Israel e por causa da importância do lobby de Israel na sociedade americana, consideram os interesses de Israel, tal como interpretados por este governo, como seus interesses vitais. Por isso os Estados Unidos estão vetando. Então a ONU ela tem uma capacidade de ação limitada pelo que lhe concedem os estados que a criaram. Ela não é um órgão autônomo. Ela pode muito pouco, mas ela pode coisas importantes. Por exemplo, ela criou uma agenda de desenvolvimento global, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, se você for olhar, espelham as necessidades dos cidadãos mundo afora e apontam numa direção de uma governança mais justa, mais equilibrada, de um desenvolvimento sustentável. São objetivos desejáveis para todos.
pelo menos do ponto de vista ocidental, do ponto de vista liberal. Essa agenda política está colocada, ela precisa ser alimentada. A questão de Israel realmente saiu do controle do razoável, porque hoje você tem um governo extremamente radical em Israel que interpreta os interesses de uma parcela pequena da população de Israel como se fossem os interesses do povo judeu de forma ampla. É uma posição fundamentalista, é uma posição que não concede ao seu vizinho o direito de existir. A atitude do atual governo de Israel em relação aos palestinos é muito assemelhada, olhada do outro ângulo, à atitude do Hamas em relação a Israel. Ambos dependem de alimentar o ódio, de alimentar o ressentimento, de alimentar uma disputa das próximas gerações para eles poderem existir. Eles estão nos extremos de suas sociedades. Ocorre que vêm sendo usados, vêm manipulando e usando as populações de Israel e da Palestina como vítimas de uma disputa que não terá fim, porque o que eles estão procurando fazer, na verdade, é garantir a perpetuidade desses conflitos. E os Estados Unidos estão apoiando cegamente, a Europa está apoiando cegamente as decisões deste governo de Israel. Isso pode acirrar ainda mais a relação com o Oriente Médio sempre vive sempre não, ele vive uma certa estabilidade, alguns governos que tendem a ser mais estáveis, a tentar manter pelo menos um ambiente de paz, que não seja de guerra declarada. Essa situação pode se acirrar também? Porque tende a radicalizar, né? Porque o que está acontecendo com a população de Gaza e as coisas estão com a Cisjordânia também, isso tende a um acirramento da situação. Se persistir essa orientação do governo de Israel, é claro, você está alimentando os filhos e netos do Hamas, você está alimentando pessoas que jamais foram simpáticas ao Hamas a acreditarem que essa é a única solução. É preciso que haja uma intervenção moralmente mais construtiva, no sentido de dizer, veja, nós não podemos, para viver neste território, nós não podemos negar ao outro o direito de existir. Assim você não vai conseguir construir a paz. Não é com a paz dos cemitérios que se vai conseguir estabilidade no Oriente Médio. Porque aquelas pessoas que têm empatia pelo que está acontecendo lá, vão procurar de alguma outra forma, provavelmente pela violência, retorquir, devolver os danos que sofreram. Não é o caminho da paz. De outro lado, o que se está vendo é que outras lideranças, né, da Jordânia, da Arábia Saudita, Emirados Árabes, estão começando a puxar para si a responsabilidade de dizer temos que interferir nesse processo e criar uma solução que vai envolver necessariamente a normalização, por assim dizer, das relações de Israel com os países árabes e com o Irã. Eu não tenho como tratar a questão do Oriente Médio isolando o Irã, porque ele está presente ali por meio dessas redes e dos seus associados, vamos colocar nesses termos. Eu tenho que chamar o Irã para negociar, que é o que o Irã quer em larga medida. É uma grande potência, representante de uma tradição milenar persa, que ajudou muito os Estados Unidos, por exemplo, na guerra no Afeganistão, na guerra no Iraque, e que precisa ser parte dessa solução. Agora, se eu isolo e digo que tudo que vem do lado do Irã é negativo, eu vou alimentar um problema que vai continuar. Ele vai continuar, o atual regime iraniano vai continuar tentando erodir as bases de uma construção da paz que seja sustentável. A única solução possível é pela diplomacia, porque o risco que nós corremos aí é o de uma corrida nuclear, se não o desenvolvimento de outras armas disruptivas a partir do uso, por exemplo, de hipervelocidade, de inteligência artificial, de computação quântica, e a diversificação dos instrumentos de guerra. Agora estamos falando de guerras híbridas, que vão alimentar esse conflito. Então, a única solução possível responsável, não possível, mas responsável, é a solução política que passa pela diplomacia.
Fora disso, eu estou criando oportunidades para que vários desses conflitos escalem, mesmo sem que as partes queiram essa escalada, porque eles se sentem obrigados, pressionados por seus constituintes internos, a agir de uma determinada maneira que os apresenta no cenário internacional como uma posição de força. E aí, na hora que eles fazem isso, os demais são obrigados a reagir da mesma maneira, muito parecido com essa guerra de tarifas que se anuncia agora. Os Estados Unidos, se eu boto 34%, a chance, eu vou responder com 34%. Próximo passo, o presidente Trump vai querer aumentar mais de tantos por cento. A China vai dizer, eu vou aumentar mais de tantos por cento. E todos perdem com isso. Não é o caminho responsável. O caminho responsável é desarmar os espíritos, fortalecer o multilateralismo e tentar construir uma solução que seja conducente a uma coexistência pacífica, vamos colocar nesses termos. Muito obrigada, professor. Nós conversamos com o professor Antônio Jorge Ramalho da Rocha, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, sobre conflito e cooperação em um mundo multipolar. Se você quiser rever este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.